pessoal, eu sou o Sérgio Lipinski e nesse vídeo 4 eu vou abordar com vocês algumas questões referentes a essa tão temida pena, que é a pena de perdimento de mercadorias. Eu vou abordar algumas formas mais comuns que conduzem a esse perdimento, que a primeira delas, que é muito comum de a Receita Federal nos despachos aduaneiros concluir, é em relação ao subfaturamento das mercadorias. E a segunda parte também, que ocorre em muitos casos, é em relação à ocultação do réu adquirente por suposta interposição fraudulenta nas aquisições, bem como em relação à comprovação de capacidade financeira da empresa em adquirir aquela mercadoria. Então, muitas vezes, empresas jovens que estão iniciando suas atividades, elas sofrem esses efeitos, mesmo elas tendo a capacidade financeira, mas ela tem que ser comprovada. Então, muitas vezes a Receita Federal vem e autua com essa pena de perdimento. Bom, nesse primeiro tópico desse nosso vídeo 4, eu vou abordar aqui a questão referente ao subfaturamento de mercadorias. Ela gera o quê? Multa ou perdimento? Então, na visão da Receita Federal, na visão fiscal, normalmente é aplicado a pena de perdimento nessas mercadorias quando é constatado o subfaturamento delas, independente de a forma como foi constatado esse subfaturamento. Eles não se detêm em relação à penalidade específica, se foi uma falsidade material do documento ou se foi uma falsidade formal do documento. O que importa para eles é se houve o subfaturamento, é decretada a pena de perdimento. Então, o que fazer quem está proposto a essa situação? A primeira coisa que acontece normalmente, quando há esse tipo de conclusão, a pessoa vai debater, seja na esfera administrativa, via impugnação a auto de infração do perdimento, ou então vai optar por ir diretamente para o judiciário. Não tem como se concluir que diretamente na esfera administrativa não se obteria êxito, mas normalmente as pessoas optam por mandado de segurança ou por ingressar com uma ação ordinária em face da União, né, para afastar essa pena de perdimento, ou para pelo menos garantir que não seja dada uma destinação à mercadoria enquanto está discutindo a situação ali do desembaraço da mercadoria. Então, a primeira coisa que se revela na prática do subfaturamento é em relação à questão da falsidade material da fatura comercial. Então, judicialmente, a falsidade material dessa fatura comercial, ela vem sendo reconhecida como sim passível de pena de perdimento. Então, se houve uma falsificação do documento em si, com o ânimo de burlar a fiscalização, é sim atribuída a pena de perdimento, não se consegue reverter. Por outro lado, se o importador consegue comprovar que se tratou de um mero subfaturamento mesmo da mercadoria, se foi inserida num documento oficial, sem ter falsificação material, no caso, se ele é ideologicamente falsificado apenas, se há, por exemplo, uma combinação com o fornecedor de se colocar um valor inferior ao que efetivamente custou para diminuir os custos da importação e, em consequência, diminuir os tributos pagos aqui internamente, que essa aqui, no final das contas, é o único objetivo de quem acaba fazendo esse tipo de providência de subfaturar as mercadorias. Então, as mercadorias, elas são tidas como subfaturadas e não passíveis de pena de perdimento quando há mera falsidade ideológica, que é a falsidade formal. Aí se consegue reverter isso, mas, como dito anteriormente, para a fiscalização ali da Receita, quando da entrada das mercadorias, indiscriminadamente, elas são postas a perdimento. E também não dá para generalizar, logicamente. O subfaturamento ele não é estritamente por má fé dos contribuintes. Muitas vezes acaba acontecendo de haver uma declaração de valor inferior, mas aí não foi porque o próprio contribuinte quis burlar a Receita Federal, diminuir os tributos,
mas sim por uma condição de mercado. Ele comprou aquela mercadoria com uma condição vantajosa, porque ele comprou uma grande quantidade, enfim, e acaba entrando aqui no mercado nacional com valor baixo. Aí o fiscal vai lá e olha outras mercadorias do mesmo patamar, verifica que era com valor bem superior, houve subfaturamento, teve uma diminuição aqui de 30% do valor. Mas não, aquilo ali certamente foi um desconto do fornecedor estrangeiro para uma condição de aquisição. Então, nem todas as condições de subfaturamento são, obviamente, de burla a tributos, mas sim condições mercadológicas bem comuns no mercado. Então, pessoal, dando sequência aqui a essa parte em que eu estou tratando aqui das questões atinentes à pena de perdimento, né, das mercadorias, eu vou trazer aqui para vocês duas questões pontuais em relação à interposição fraudulenta na importação, que é uma das grandes causas de decretação de pena de perdimento por parte da fiscalização. Então, muitas vezes algumas empresas, quando elas vão importar, elas não têm o know-how necessário e tal, e elas captam o serviço de uma outra empresa para que essa, com o know-how, faça a importação para ela. Então, para que essa empresa possa contratar outra e importar regularmente e não esteja sujeita a uma pena de perdimento, as duas empresas, no caso, elas têm que ter o cadastro lá no Siscomex, estarem habilitados no radar para fazer a importação. Então, se uma das duas empresas não estiver habilitada no Siscomex, acaba que ela pode, a fiscalização pode reter essa mercadoria, e se constatado que a destinatária final não é a empresa que está declarando ali na declaração de importação, mas sim uma outra, que é a destinatária lá, toda aquela carga seria para aquela destinatária, e ela não tem a habilitação, a mercadoria pode ser colocada em perdimento. O que, por uma questão até certo ponto banal, ela pode estar sujeita a essa pena capital, digamos, né, de perder a mercadoria, que teve certamente um grande valor, um grande impacto para a empresa, e gerar esse prejuízo total. Então, e até mesmo porque essa empresa, a destinatária, ela que vai ser a contribuinte dos tributos. Então, para evitar essas penalidades de pena de perdimento, é necessário, é imperioso que se coloque na declaração de importação que se trata expressamente quem é adquirente da mercadoria, e ela tem que estar habilitada no Siscomex. E outra situação também bastante comum de ser aplicada a pena de perdimento é em relação à comprovação da capacidade financeira do adquirente. Isso é muito comum com empresas novas, né, que são formadas e muitas vezes são formadas diretamente para importar. Elas não chegam a adquirir nada no mercado nacional, elas são formadas com um pequeno fundo familiar, fundo financeiro familiar. Se forma uma empresa, não se precisa, logicamente, de grande estrutura e tal para dar início ao empreendimento. Então, com essas empresas em início de operação, muitas vezes acaba que a fiscalização, como eles têm lá os controles, né, de quantas importações as empresas já fizeram e tal, é bem mais comum que caia em canal vermelho ou em canal cinza para conferência física e documental das mercadorias, as mercadorias importadas por empresas que nunca antes fizeram importações ou que fazem importações muito esporadicamente. Então, caindo nessa fiscalização, certamente vai ser solicitada a documentação que comprove essa capacidade financeira dessa empresa embrionária ainda, digamos, em fazer a aquisição das mercadorias. E se não for comprovado de forma idônea, documental, muitas vezes a pessoa captou empréstimo com um terceiro, enfim, e não documentou isso, sendo que com a sua declaração de imposto de renda ela não seria capaz de comprovar a sua capacidade para injetar o dinheiro e comprar essa mercadoria, acaba que ela pode ser penalizada com uma pena de perdimento e que só pode ser tentada o seu afastamento na esfera judicial ou mesmo com impugnação na esfera administrativa. Mas na esfera administrativa, diante de um cenário desses, sem grandes provas, seria bastante difícil, né, uma reversão do perdimento. Bom, pessoal, encerrando aqui essa quarta parte do nosso curso, eu já introduzo que no nosso último vídeo
eu vou falar sobre, dando continuidade nessa questão do perdimento, eu vou tratar de algumas questões relacionadas à reversão do perdimento. Como reverter esse perdimento, quando é possível essa reversão, como fazer, como instrumentalizar ela. E quando também é impossível se reverter esse perdimento, o que fazer com seus reflexos tidos com a decretação desse perdimento.